Jesus teve fé em seu Deus? Pôde Jesus ter fé em Deus? A Bíblia define o que é a fé. A fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé indica também confiança, esperar pacientemente algo que se tem pedido. Uma oração sem fé é possível que não seja ouvida por Deus. Os cristãos devem ter fé em Deus e também em Jesus. João 14:1. Deus é o maior ser do universo e não necessita nada de ninguém. Não há alguém em que ele deva ou tenha que exercer fé. Entretanto, no caso de Jesus, tem mostrado ter fé em Deus? Você crê nisso? Crê na Trindade? Se for assim, é necessário examinar cuidadosamente essas ideias. Jesus teve fé em Deus quando esteve na terra? Ainda hoje, pode ele ter fé em Deus? Se você disser que Jesus não tem fé porque ele era o Deus Todo-Poderoso, está negando um aspecto importante de sua espiritualidade. As orações, e estas têm de ser feitas com fé, conforme Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. E se você assevera que Jesus era o Deus Todo-Poderoso e tinha fé, chegamos a uma conclusão ofuscada. Deus tinha fé em si mesmo? Parece-lhe uma ideia baseada nas Escrituras Sagradas? Em que crer então? Nenhuma dessas ideias parece lógica. Qual é o problema em chegarmos a conclusões equivocadas? A doutrina da Trindade é um obstáculo para reconhecer que Jesus teve fé em Deus. Vejamos o que nos revelam as Escrituras Sagradas sobre a fé de Jesus e como esta representa outro dilema para esse dogma. A fé de Jesus. Como pode Jesus ter fé em Deus? Ele é Deus, sabe e vê todas as coisas sem depender de ninguém. Pois bem, a fé consiste precisamente em depender de outro ser e admitir o que não se vê. Portanto, está excluída a possibilidade de que Jesus Deus tivesse fé. Jacques Guillet, teólogo francês. Segundo este teólogo, essa é a opinião geral do catolicismo. Mas devemos pensar, se Jesus é um exemplo para os cristãos em tudo, também deve ser um modelo de fé. A questão da fé de Jesus é na realidade um enigma para os teólogos católicos, protestantes e ortodoxos, que creem na Trindade como o mistério central da fé e da vida cristã. Porém, nem todos negam que Jesus tivesse fé. Jacques Guillet afirma que é impossível não reconhecer que Jesus teve fé, mesmo que admita que é um paradoxo à luz da doutrina da Trindade. Jesus, um homem de oração. Jesus era um homem de oração, orou em todo momento. Quando foi batizado, conforme João 3,21, toda a noite antes de escolher a seus 12 apóstolos, conforme Lucas 6, 12 e 13, antes de sua transfiguração milagrosa na montanha com os apóstolos Pedro, João e Tiago, conforme Lucas 9, versículos 28 e 29, estava orando quando um de seus discípulos lhe pediu: ensina-nos a orar, e então lhes ensinou a oração do Pai Nosso, conforme Lucas 11, 1 ao 4, Mateus 6, 9 ao 13. Orava só e durante um longo momento pela manhã, conforme Marcos 1, 35 ao 39. Orava ao entardecer em uma montanha depois de despedir a seus discípulos, conforme Marcos 6, 45 e 46. Orava com seus discípulos e por seus discípulos, conforme Lucas 22, 32 e João 17, do 1 ao 26. Orou momentos antes de ser preso no jardim de Getsêmani, conforme Mateus 26, 36 ao 39. Sim, a oração foi uma parte importante na vida de Jesus. Orou antes de executar milagres, por exemplo, antes de ressuscitar a seu amigo Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço que me ouviste.
Deveras eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão parada aqui, a fim de que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. Reconsidere. Se você ainda, depois de ler todas essas citações bíblicas, crê que Jesus não tinha fé, por que orou a Deus? Não sabia ele que era o Deus Todo-Poderoso? E ao ser totalmente Deus, a quem orava, se não há um ser maior que ele? Orava a si mesmo? Se também era possuidor de uma natureza divina, sendo humano, por que não a usou e preferiu dirigir-se ao Pai em ajuda? Não é isto prova de que o Filho e o Pai nunca são iguais em poder, nem na terra, nem no céu? 1 Coríntios capítulo 15, versos 27 e 28. A Trindade, Jesus homem e Deus ao mesmo tempo, é um dogma que só obscurece a mensagem da Bíblia e impede que entendamos a simplicidade e a força desta. Um Jesus aperfeiçoado. A carta do apóstolo Paulo aos Hebreus contém muitas citações que falam da fé de Jesus, sua profunda confiança em Deus e sua subordinação em relação a seu Pai Celestial. As seguintes palavras foram escritas quando Jesus já estava no céu. Hebreus 2,10 diz: Porque era próprio que aquele Jeová, para quem são todas as coisas, e por intermédio de quem são todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por sofrimentos o agente principal, ou seja, Jesus, da salvação deles. Hebreus 2, 17 e 18. Consequentemente, ele estava obrigado a tornar-se igual a seus irmãos em todos os sentidos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso, ou seja, Jesus, e fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de oferecer sacrifício propiciatório pelos pecados do povo. Por ter ele mesmo sofrido ao ser posto à prova, pôde vir em auxílio daqueles que estão sendo postos à prova. Hebreus 3:2. Hebreus 3:2. Ele, Jesus, foi fiel àquele Deus que o fez tal, assim como também Moisés o foi em toda a casa daquele. Hebreus 4:15. Pois temos por sumo sacerdote não alguém que não se possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que foi provado em todos os sentidos como nós mesmos, porém sem pecado. Hebreus 5, 7 ao 9. Cristo, nos dias da sua carne, ofereceu súplicas e também petições àquele que era capaz de salvá-lo da morte, com fortes clamores e lágrimas, e ele foi ouvido favoravelmente pelo seu temor piedoso. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e depois de ter sido aperfeiçoado, tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Perguntas para reflexão. Pode o Deus Todo-Poderoso fazer-se igual aos humanos que ele mesmo criou? Pode o Deus Todo-Poderoso oferecer súplicas e petições a alguém se ele é o Todo-Poderoso? Jesus não era tal, por isso podia fazê-lo. Quem podia salvá-lo da morte? Por acaso não tem tanto poder como o Pai? Não dizem os trinitários que Jesus e Jeová são igualmente onipotentes? Pode Deus dar fortes clamores e lágrimas? Pode Deus aprender a obediência? Obediência a quem? Não é o Todo-Poderoso? Pode Deus ser aperfeiçoado se ele é infinitamente perfeito? Claro que essas perguntas, que não podem ser respondidas racionalmente, são desnecessárias se reconhecermos que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. A Trindade só causa conflitos a si mesma, como dogma eclesiástico e a própria palavra de Deus. É uma doutrina confusa e entorpece as mentes de quem pode perceber a força e a simplicidade com que se explica a palavra de Deus. A maioria dos fiéis das igrejas creem que só os teólogos podem compreendê-la,
e isso é o que os teólogos querem que creiam os fiéis. Alguns trinitários até têm afirmado que não é necessário que tratemos de entender ou ensinar a Trindade, sendo suficiente aceitá-la. Mas como se pode aceitar algo que não se compreende? Certamente, a Trindade não é um ensino bíblico, mas sim um perfeito invento eclesiástico produzido da filosofia grega e da interpretação errônea das Escrituras, que hoje dificilmente se pode arrancar do credo das igrejas cristãs nominais, porque para estas o mais importante é a tradição do que a palavra de Deus. Próximo assunto que abordaremos: o Pai é superior ao Filho?